muito bem-vindo ao podcast Papo de Paz, um podcast onde a gente vai falar muito sobre negócios, família e dinheiro. A gente teve essa ideia de idealizar esse podcast, primeiro porque nós somos pais, a gente pensa muito na importância de dar atenção para a nossa família, mas também a gente não esquece também do foco no trabalho, que é algo que muitas pessoas fazem o contrário. Foca em trabalhar muito e esquece do tempo de qualidade com a família. E estou aqui hoje com o meu parceiro de negócios, Vinícius Teodoro. Tamo junto. A gente estava idealizando esse podcast durante muito tempo, né, Vinícius? A gente conversou, a gente se conheceu esse ano por acaso e acabou formando uma amizade ali, estreitou muito essa questão, porque a gente tem o mesmo pensamento, o mesmo mindset de pensar em dar atenção para nossa família e não esquecer dos negócios. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Paz. Agora eu vou dar tempo para o Vinícius aí falar um pouquinho sobre o nosso projeto. É isso aí, cara. Pô, primeiro prazer em estar aqui contigo. A gente idealizou isso não faz muito tempo, né? Mas parar para pensar, pô, foi no comecinho do ano, a gente já está em agosto, já faz um tempinho. Sim. E que bacana que a gente tirou do papel, tá dando certo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Papo de Paz, né? A ideia é a gente falar bastante mesmo de empreendedorismo, finanças, falar de grana de um modo geral e sem deixar a família de lado, né? Sem esquecer a família. Então, a gente tem que ter tempo de qualidade com a família. Não adianta nada a gente ralar, trabalhar pra caramba. Chegar em casa não dá tempo de ver os filhos, de trocar aquela ideia, de estar junto, de aproveitar de verdade. Sim. Então, pô, tenho certeza que vai dar super certo aí e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Principalmente você aí, que é pai, que é mãe, que pensa dessa forma também. Com certeza, Vinícius. E começando, né, até perguntar para você, me fala um pouquinho sobre quem é o Vinícius Teodoro. Fala um pouquinho sobre a sua história, para as pessoas te conhecerem. Cara, quem é o Vinícius, né? É uma pergunta difícil, complexa, né? Complexa. Mas, de um modo geral, posso dizer que eu sou um cara do bem. Então, assim, procuro sempre estar ajudando as pessoas. Cara, se eu ver que alguém está precisando de verdade, eu sou capaz de tirar minha camiseta para dar para a pessoa, sabe? Estou sempre ligado a projeto social. E, cara, sou um paizão super ativo. Tem uma menina que fez 17 anos essa semana. Parabéns. Tem um molecão de 8 anos, já quase fazendo 9. Sou casado. Tenho um pai e uma mãe muito presente. Tenho um irmão show de bola que mora nos Estados Unidos. Inclusive, a gente acabou de fazer uma viagem em família, todo mundo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meus filhos, meus sobrinhos. Foi legal a viagem? Pô, cara, foi sensacional. Tem melhor coisa do que viajar em família? Cara, não tem. Viajar em família, quando tá todo mundo junto ali, tomando café da manhã junto, almoçando, jantando, trocando ideia, relembrando as histórias. Aí você vê minha mãe e meu pai contando história pro meu filho, pra minha filha, assim, coisas que eles nem imaginavam. Cara, são momentos indescritíveis. Até vou fazer um paralelo. Eu vi que você postou uma foto na rede social que me impactou bastante, que era você jogando bola com o seu filho e com o seu pai. Me fala um pouquinho sobre essa experiência aí que você teve. Cara, verdade, eu postei esses dias e até coloquei lá as 3 gerações. E, pô, meu sonho sempre foi ter um filho para poder jogar bola comigo. Sou muito ligado a futebol, assim, não sou tanto de assistir, mas gosto muito de jogar futebol. E eu tinha esse sonho, pô, quero ter um filho, quero jogar bola com ele e tal. Quero fazer igual meu pai fazia comigo. A gente é de Santos, então ele me levava pra praia pra gente jogar bola. E, cara, a gente tem aquele momento, nós 3, eu, meu pai e meu filho, a gente brincando ali, disputa de pênaltis e tal, mas tá os 3 juntos. Cara, assim, com certeza é um momento que eu vou levar pro resto da minha vida. Não só eu, mas tenho certeza que meu pai também e meu filho também, eles vão lembrar daquele momento, assim, pela eternidade. Cara, foi sensacional, sensacional. Muito bom. Até comentei porque me marcou bastante. Meu pai, ele mora em outra cidade, ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Vim para São Paulo com 18 anos fazer faculdade. E, cara, sinto muita falta dele, né? Ele foi um pai que, infelizmente, na infância ele acabou trabalhando muito fora, viajando muito, né? Vinha de final de semana, mas o que me marcou bastante foi que meu pai, sempre quando ele estava em casa, ele estava presente com os filhos, né? Comigo e com meu irmão. Mas esse fato dele estar longe ali marcou bastante minha infância e isso até hoje me marca até na criação da minha filha. Tanto que eu abdiquei de muitas outras oportunidades profissionais para estar próximo da minha filha, da criação. Então, você vê como que essa parte de criação afeta, né? Por exemplo, da distância do meu pai na infância afeta hoje a relação com a minha filha. Então, eu sempre falo para os meus clientes, mentorados, até para os amigos, cara, nunca troque essa parte financeira e trabalho para estar longe da família. Não, vamos dizer assim, não
não coloco meu pai como errado nisso, porque ele sempre tentou dar o melhor para a família, mas isso marcou bastante e afeta hoje até a nossa criação. É verdade, cara. Tem até uma frase, cara, que eu ouvi você falando uma vez e me marcou e eu guardo. Não sei se foi alguma citação que você fez, mas eu ouvi através de você. Você falou o seguinte: não adianta você ter sucesso no trabalho, ser super bem sucedido, ganhar bem, mas você não ter sucesso em casa, não ter sucesso com a tua família. Sim. Isso me marcou, cara, e me faz refletir muito. Sim. Não adianta eu querer trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, para ganhar uma grana e tal, para poder proporcionar conforto para minha família, se eu não tô com eles no dia a dia, para poder usufruir e aproveitar. Então, eu prefiro trabalhar menos, claro, trabalho bastante, mas eu prezo muito esse tempo de qualidade com a família e tenho certeza que você também, certo? Com certeza. Até a gente pode colocar isso como um slogan do podcast, né? Então, acho que é importante. Grava essa frase. Você que é pai, você que é mãe, não adianta nada você ter sucesso no seu trabalho e você ter fracasso em casa. Leva essa frase para a vida. Não adianta nada você fazer hora extra, você trabalhar tanto para você ganhar dinheiro, dar os melhores presentes para os seus filhos, se muitas vezes o presente que seu filho mais queria era um tempo de qualidade, era você brincar com seu filho, com a sua filha. Reflita sobre isso. E é um tempo que vai e não volta, né? Pô, você está abdicando de passar tempo com a sua família para trabalhar muito, claro, às vezes você tem um propósito, mas, cara, você vai perder várias fases dos teus filhos. Pô, você comentou do teu pai, né? Que agora está distante e tal. Cara, meu pai, ele foi bancário por muitos anos. E era uma época que ele entrava às 7 horas da manhã e saía às 9 horas da noite. Então, ele perdeu muita coisa da nossa infância. Minha mãe brinca, joga na cara dele até hoje. Ah, você não estava presente em tal data, não estava presente não sei o quê. E para mim, pô, com certeza pesou. E hoje, o que eu faço? Eu procuro identificar algumas coisas que eu acho que meu pai falhou. Lógico, cara, ele foi e é um pai sensacional. Tenho certeza que ele fez o melhor que ele podia. Mas eu tento verificar algumas coisas que eu posso fazer para melhorar a relação com meu filho, entendeu? Sim. E não cometer os mesmos erros. Claro, com certeza eu cometo erro pra caramba e espero que meu filho esteja observando tudo isso e caso ele seja pai mais para frente também, ele vai melhorando aí ainda mais essa criação e esse tempo de qualidade com a família. Com certeza. Inclusive, a gente acaba, né, com os próprios erros dos nossos pais, né? A gente acaba tentando não cometer os mesmos erros com os nossos filhos. E os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. E eu acho que o primeiro papel, né, acho que na nossa evolução como ser humano é perdoar os nossos pais, porque muitas vezes eles queriam o melhor para nós, só que era uma outra geração, uma outra mentalidade. Né? E eu vejo que não quero cometer os mesmos erros com a minha filha, e eu sei que, infelizmente, a gente acaba errando na nossa criação. Sim. Até algo que marcou até bastante foi a sua história, quando você contou no começo da sua carreira ali, quando, né, você tinha um filho pequeno, que você estava trabalhando distante. Conta um pouquinho isso para nós, porque isso me marcou bastante também. Cara, foi assim, uma época bem desafiadora na minha vida, né? Para ser promovido no meu trabalho, eu aceitei participar de um processo seletivo bem distante de casa. Na época, eu morava em Santos, e esse processo seletivo que eu participei era para eu trabalhar em registro. Na verdade, era uma cidadezinha do lado de Registro que chama Pariquera-Sul. Nossa, longe, hein? Topei, pô, era uma promoção e tal. Fui para onde ninguém queria ir, porque era muito distante. A concorrência para a vaga não foi grande. Então, me joguei, fui. Beleza. Eu ia para lá de segunda-feira, passava a semana inteira e voltava na sexta. Beleza, meu filho nasceu. Nessa época, minha esposa estava grávida, meu filho nasceu. E, pô... Ia na segunda, voltava na sexta. Ia na segunda, voltava na sexta. E, pô, perdia um monte de coisa. Uma porrada de coisa ali do comecinho, né? Comecinho e tal, não sei o quê. Fui perdendo. Até que chegou um momento que teve uma sexta-feira que eu voltei para casa. Ele já estava com alguns meses, quase um aninho, que eu fiquei um bom tempo assim, nessa vida meio afastado. Que, cara, eu fui pegar ele do colo da minha esposa para dar um abraço logo que eu cheguei. E, cara, ele começou a chorar, não queria, sabe? Como se ele estivesse falando, pô, cara, estranho, né? Tu fica fora a semana inteira e vem agora e quer me abraçar, alguma coisa assim, sabe? Aquilo, cara, me impactou, pesou de uma forma absurda. E dali, eu virei uma chave e falei, cara, a partir de hoje, eu nunca mais vou ficar distante da minha família. Dali eu comecei a me articular para voltar para Santos, voltei e fiquei perto. Depois eu fui para várias cidades, fui trabalhar em Brasília, fui trabalhar em Iguape, trabalhei em várias cidades diferentes.
em todas as mudanças que eu fiz questão de levar toda a família. Ah, é ruim por conta de adaptação das crianças, mudar de escola. Cara, em alguns pontos pode ter sido ruim, mas em outros pontos foi bom pra caramba. Hoje meus filhos, qualquer lugar que eles chegam, cara, eles fazem amizade, sabe? Cria, Com né, essas uma pessoas. adaptação na Exatamente, criança. porque eles vão assim, sendo forjados Sim. na raça ali. Meu, se eu ficar aqui introspectivo, não vou conhecer ninguém, não vou fazer amizade. Então, eles acabam se forçando. Sim. E hoje eles são super extrovertidos, bem comunicativos por conta disso. E até gera uma pergunta: o que é mais fácil para os seus filhos se adaptarem à escola nova, à cidade nova, a novas amizades, ou se adaptar ao pai ausente em casa? Então, cara, é verdade. Essa reflexão aí eu quero que você tenha. O que você acha que é mais difícil, ou que é pior? Os filhos se adaptarem a uma escola nova e, de repente, até desenvolverem algumas coisas que eles não desenvolveram ainda, ou eles terem um pai ausente? Fica essa reflexão para vocês aí. Então, cara, eu falo na criação, até você comentou, porque vira e mexe, né? Acaba tendo isso em casa também, né? Nós somos seres humanos, a gente acaba errando na criação dos nossos filhos em muitos momentos. E quando minha filha nasceu, né? Eu sempre trabalhei com a parte de consultoria financeira, dava muito consultoria, eu era gestor, gerenciava mais de 50 pessoas, dava palestra, treinamentos, então era muito corrido. E até quando ela nasceu, eu comecei a perceber que não estava tão presente em casa. E mesma coisa, chegava em casa, minha filha grudada com a mãe, não queria vir com o pai, eu falei, meu, preciso mudar isso. E hoje, minha filha, ela consegue dividir tanta atenção. Se perguntar para ela, filha, quem que você gosta mais, papai ou a mamãe? Os dois, eu gosto dos dois. Antigamente, com certeza, a escolha era a mãe. Ia direto pra mãe, né? E hoje em dia, então, porque assim, a gente divide muito essa parte. O pai é o brincalhão, né, e tudo mais. Sim. Então, acho que isso é muito importante e a gente acaba errando. E até esses dias eu estava muito focado, né? Ensino isso muito para as pessoas, a importância de estar próximo da família. Eu estava muito focado nessa questão de produzir conteúdo nas redes sociais, de trabalhar na corretora, atender os clientes, e até que minha esposa veio conversar, Gabriel, a Rebeca, minha filha, né, fala, mamãe, o papai não sai do celular. Às vezes não tô lá curtindo e tudo mais o momento com eles por focar, poxa, preciso responder um cliente, preciso fazer isso, aquilo, responder um e-mail, e tava deixando isso. E foi importante minha esposa falar isso. Até eu fiquei emocionado, falei, poxa, é verdade. Até ela se emocionou, poxa, não faz isso, tá em casa. E, poxa, eu percebia que ensinava isso para as outras pessoas e estava acontecendo em casa. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre ter essa reflexão. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou dando atenção? E educação não tem uma receita de bolo também, né, cara? Muda muito de acordo com a família, de acordo com o filho, assim, e é uma arte complexa, né? Até agora, recentemente, cara, aconteceu uma coisa que, a princípio, foi muito chocante para mim, foi muito ruim. Só que, cara, aquela história, né? Das coisas ruins que acontecem, você tem que tirar a melhor lição possível. Cara, foi uma virada de chave na minha família que foi muito bacana. A gente tinha uma empregada que trabalhava lá em casa todos os dias, de segunda a sexta. Então, ela chegava cedo, ia embora no horário, ela fazia nosso café da manhã, fazia o almoço, já deixava a janta pronta, arrumava a casa, limpava tudo. Beleza, show de bola. A gente não se preocupava com nada. Acordava já, não sei o que e tal, fazia as nossas coisas, beleza. A gente teve um problema com ela e tal, acho que nem vale muito a pena entrar no mérito, foi um negócio grave que aconteceu lá, mas beleza. E a gente começou a procurar uma outra pessoa para trabalhar em casa. Aí a gente sentou, nós quatro, sentamos ali na mesa, a gente tem uma mesa redonda grande na sala, vamos lá, é o seguinte, a partir de hoje a gente não tem mais ninguém para fazer as coisas para a gente, para arrumar casa, para fazer comida, a gente vai precisar se organizar os quatro, cada um vai fazer uma atividade, porque a casa tem que continuar andando, a casa tem que continuar limpa, tem que continuar arrumada, a comida tem que ficar pronta todo dia, e aí, o que a gente vai fazer? Aí os quatro lá sentando, refletindo, aí cada um falou uma coisa, eu posso fazer tal coisa. Aí o outro, eu faço tal coisa, mas eu faço questão de não fazer tal coisa. Cara, e a gente foi anotando ali o que cada um ia fazer, o que cada um se identificava mais. E, cara, foi sensacional, assim, ter aquele momento, sabe, de construção. Isso já faz quase 30 dias que aconteceu esse episódio. Cada um tá com a sua tarefa, cara, e a casa tá funcionando, que é uma beleza, cara. Assim, e me surpreendeu, porque eu pensei, isso não vai dar certo, né? Vai dar
2, 3 dias, já vai para as cucuia, não vai funcionar. E, cara, tá funcionando certinho. Minha esposa, ela ficou incumbida lá de organizar a roupa, então lavar a roupa, passar, organizar a casa. Eu fiquei na parte da comida, então tô cozinhando todo dia, cara. Paizão Almoço e cozinheiro. janta, paizão cozinheiro. Até, pô, teoricamente eu não sabia cozinhar, mas, cara, eu descobri que cozinhar não tem segredo. Você vai ver um tutorial no YouTube ali, bota o teu tempero e já era. E tem sido elogiado, viu, cara? A comida lá, modéstia à parte, tô mandando bem. Minha filha tá ficando com a parte de lavar louça, arrumar os quartos. Meu moleque mais novo, pequeno, arruma o quarto dele e desce com o lixo todo dia. Então, assim, foi uma coisa ruim que aconteceu e a gente conseguiu dar a volta por E cima de gerou uma uma união maneira, na cara. E família, gerou né? uma união sensacional, velho. Que Sensacional. legal, que legal. Isso é muito bom, cara. Até falo em casa que minha filha é muito bagunceira, né? Então, a gente ficou um tempo também sem diarista. A diarista acabou conseguindo um trabalho fixo, a gente ficou sem um tempo e ficou eu e minha esposa arrumando a casa. Uma semana um arrumava, na outra arrumava. Até gerou algumas brigas em casa, porque eu trabalhei mais em uma semana, ela teve que limpar 2 seguidas, até gerou briga em casa. Mas, meu, a gente sempre fala, tenta sempre ensinar minha filha e tudo mais. Só que aquela questão, né? Os avós moram perto, né? Os meus sogros moram na casa do lado. E mimam muito ela. Então, ela faz Então, bagunça na casa deles e acaba em casa, né? Atrapalhando um pouquinho nessa parte. Sempre os avós falam, né? Não, avô não cria, né? Avô tem que aproveitar. Mas cria também. Então, acaba cria, com afetando certeza. muito na criação. Você fala, meu, não adianta ela bagunçar na sua casa e arrumar tudo, que em casa acaba atrapalhando. É verdade, é Mas eu verdade. acho que aí agora a gente conseguiu nova diarista, já tá arrumando a casa agora, já gera um pouco menos de estresse, mas eu achei super interessante essa parte, porque um problema uniu a família Sim. e aí isso acaba impactando E, na criação futura deles, sim, né? e teve até um episódio interessante que aconteceu ontem, que eu já dei uma lição para minha filha e ela refletiu. Ela que tá lavando a louça e tal, guardando as coisas. Aí eu fui pegar, acho que eu fui pegar um copo, não sei o que eu fui pegar assim no armário de cima e caiu uns 3 copos de plástico assim. Aí eu fui ver, tava tudo amontoado assim, sabe? Tipo o equilibrista. Aí eu chamei ela e falei, pô, Manu, assim que você faz, que você guarda as coisas e tal. Eu falei, pô, eu tô me dedicando ao máximo para fazer uma comida legal para vocês, um almoço, uma janta legal. Meu, eu tô me esforçando pra caramba e você tem elogiado. Eu falei, pô, você tem que se esforçar também nas tuas tarefas. Ela ficou me olhando, olhou para o armário onde ela tinha guardado as coisas e ela falou, ó, é verdade, pô, me desculpa, realmente eu falhei, assim, eu fiz de qualquer jeito mesmo, queria acabar rápido, mas eu tô vendo que você está se empenhando, então, a partir de agora eu vou fazer diferente. Trabalha em equipe. Trabalho em equipe, exatamente, cara. E assim, isso que é muito importante, a gente acaba não percebendo nesses pequenos atos do nosso dia a dia, na criação dos nossos filhos, impacta a vida inteira deles. Porque nesse exemplo que você até falou, com certeza no futuro, quando ela for fazer alguma atividade profissional, na carreira profissional dela, ela não vai fazer de qualquer jeito. Porque ela vai lembrar, poxa, lá atrás eu não guardei os copos direito, meu pai, né, ficou desapontado comigo, então não vai querer desapontar outras pessoas. Então, Sim. excelente exemplo. Tenho certeza que assim gerou uma reflexão nela e eu tenho certeza que dali para frente ela vai começar a fazer de uma forma melhor. E não só ali, mas acho que tudo que ela for fazer, com certeza ela vai refletir e vai querer entregar um bom trabalho, vai querer superar a expectativa. E aos pouquinhos a gente vai plantando, né, isso na cabeça dos pequenos. Sim. E me fala um pouquinho, Vinícius, o que você trabalha hoje, o que você faz, né, no seu ambiente profissional fora do papo de paz? Legal, legal. Pô, eu tenho feito bastante coisa, viu, cara? Bom, profissionalmente, meu principal trabalho é na Caixa Econômica Federal, eu sou superintendente lá, Legal. cuido de várias agências, de lotéricas, correspondentes bancários ali na Zona Sul de São Paulo. Esse é meu principal trabalho, né? Minha principal fonte de renda, é o que dá segurança para minha família, é o que me dá segurança. E eu, cara, cultivo assim com muito zelo, gosto muito do que faço lá. E agora eu comecei a fazer algumas coisas do meu tempo livre. Então, em casa, a gente tem agora o podcast, né? Vamos considerar já Sim. como algo profissional que a gente está começando. Eu comecei a montar um curso e, a partir aí dos próximos dias, vou começar a postar bastante coisa sobre pessoas que são concursadas, né? O que elas podem fazer para prosperar no trabalho. Eu quero tirar um pouco essa visão aí, você pega aí os grandes gurus de finanças que falam que para você ter liberdade, Tem que empreender, você né? tem que empreender. Mas, na verdade, eu quero mostrar ao contrário, que você pode ter liberdade e pode ter muito sucesso na vida sendo funcionário público.
independente da carreira que você escolher. Sim. Claro, você quer empreender? Pô, show de bola. Mas se você tiver ali um cargo público que te dê uma estabilidade financeira e te dê uma condição para você empreender, porra, tu quer mais segurança? Porque imagina, a pessoa que vai empreender e não tem um plano B. Cara, se tomar um tombo, para levantar Sim. depois é muito mais difícil. Agora, se você tem ali o teu fixo, que pô, te dá uma estabilidade, você tem muito mais segurança para empreender. E caso dê errado, pô, beleza, deu errado, mas Sim. o meu aqui está garantido, minha família não vai passar necessidade. Então, eu quero Sim. mostrar um pouco disso, sabe? Até quero saber sua opinião, até se falou sobre isso. Eu atendi muitos clientes meus que eram concursados, desde fiscal de renda, analista tributário, vários tipos de clientes que eram funcionários públicos. E eu percebi que eles estudaram muito, se esforçaram muito para poder passar na prova e depois de alguns anos de profissão acabaram se acomodando e olhando muitas vezes, acreditando nos, nem vou dizer guru financeiro, mas até guru da internet que fala, não, empreender que vai te trazer estabilidade financeira, vai te trazer independência financeira e acaba esquecendo daquele esforço lá atrás que ele teve para poder passar na prova, ou seja, acaba trabalhando assim, vivendo ali para trabalhar, mas não foca na questão da carreira. Fala um pouquinho da sua experiência, acredito que você comentou dessa parte de ajudar quem é concursado para poder valorizar o que tem e poder crescer na área que, com certeza, olhar aquilo como um grande chance para a vida, né? Qual que é o grande erro que alguns concursados cometem, né? Eles estudam um bom tempo para passar em um concurso, só que muitas vezes eles não querem estar presente naquilo. Então, exemplo, o cara, sei lá, um analista da Receita Federal. O cara estudou pra caramba, 1, 2, 3 anos às vezes, passou no concurso. Ele está ali. Dentro do trabalho dele, do serviço público, ele tem possibilidade de ascender na carreira. Então, pô, várias empresas públicas você pode se tornar gerente, superintendente, diretor, mas normalmente as pessoas entram com uma mentalidade de que, não, pô, beleza, o meu salário é, sei lá, 15 mil reais, eu vou estudar para um concurso de 20. Só que o cara ali não está enxergando que ali dentro, se ele se dedicar, fizer uma capacitação interna, fizer um networking adequado, ele consegue ser promovido dentro de onde ele já está e muitas vezes para ganhar mais do que ele vai ganhar num concurso fora. E, cara, é batata. Muitos concursados ficam nesse looping eterno, sabe? Presta um concurso, passa, aí começa a ver outro, começa a estudar para passar no outro, aí passa ou às vezes não passa e se frustra e acaba não ascendendo onde já está. Então, eu quero mostrar um pouco disso também. Fazer um novo concurso ou crescer onde você já está. Então, eu quero mostrar que se você se dedicar, você vai levar menos tempo para ganhar mais dinheiro fazendo o que você já sabe, porque você já está ali, já tem um conhecimento e vai te economizar um tempo assim absurdo. Então, eu quero falar um pouco disso também. Você acha que o grande problema, então, é por conta do imediatismo do brasileiro e também pela questão da ansiedade, né, de falta de foco? Você acha que esse é o grande problema, somente dos brasileiros e dos concursados? Cara, eu acho que da maioria, sim. A maioria, sim. Tem muita gente que estuda para fazer concurso com o mindset errado. Ah, eu vou passar nesse concurso e eu vou encostar meu burro na sombra, né? Uma frase antiga. Vou ficar ali de boa, vou trabalhar minhas 6 horinhas ou 8 horinhas e tal. Muita gente diz até mamando nas tetas do governo, né? E não quer saber de crescer. Só que depois de um tempo que ele vê que ele está estagnado, que de repente ele não consegue passar num outro concurso, ele vai ver, puta, perdeu um tempo absurdo, entendeu? Sim. Porque ele já entrou com a cabeça errada. Tem até uma história, quando eu entrei na Caixa, em 2000, finalzinho de 2005, quase no começo de 2006, quando a gente entra, você passa por um período de integração, né? Você vai lá conhecer os sistemas, conhecer as pessoas e tal. Na minha época foi uma semana em São Paulo. Eu entrei na Baixada, mas foi uma semana em São Paulo. E os instrutores lá conversando com a gente e foi perguntando de um em um. O que você faz? Você estuda? O que você quer para o futuro? E, cara, impressionante. Um falava, não, faço tal coisa, eu quero trabalhar aqui até eu me formar para eu trabalhar na área. Eu entrei aqui, mas eu estou estudando para outro concurso. Sabe, cada um falava uma coisa diferente e eu fui me sentindo o patinho feio, né? E eu, Vinícius, praticamente o último ali bem finalzinho do alfabeto, aí me perguntaram, pô, e você, Vinícius, o que você pensa? E eu fui categórico e falei, eu quero ser superintendente.
E todo mundo me olhou como se eu fosse o patinho feio mesmo, sabe? Cada um falando uma coisa diferente. Falei, não, eu quero ser superintendente, eu vou ser superintendente. Cara, dessa galera que fez a integração comigo, hoje eu sou o único superintendente, cara. A maioria trabalha lá, a maioria. E a maioria, assim, muitos estagnados, alguns até saíram. Mas por quê? Já entraram com a mentalidade errada. Mindset errado. Mindset errado, exatamente. Cara, e isso é complicado, isso em qualquer área da vida, né? E eu já passei por muito isso, né? De várias carreiras ali, né? Diferentes trabalhos. E eu acho que o grande erro que eu cometi nos últimos anos foi não focar na... Eu sempre tive o mindset empreendedor, né? Tanto que quando eu me formei na faculdade, em 2013, me formei em marketing pela SPM, nada a ver com o mercado financeiro, mas tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria financeira. E para mim foi super pertinente na época, porque eu tinha passado uma fase financeira muito ruim, familiar. Meu pai sempre teve uma condição financeira muito boa, funcionário público lá no Mato Grosso do Sul. E aí ele acabou se endividando e isso acabou acarretando um grande problema que eu tive que me virar sozinho em São Paulo, com custo de vida alto. E aí foi uma grande oportunidade. Falei, poxa, vou aprender sobre consultoria financeira, sobre investimentos, como lidar com dinheiro, porque além de ajudar as pessoas, eu vou aprender a lidar com o meu dinheiro também e ajudar a minha família, ajudar os amigos. E foi a melhor decisão da minha vida. Então, gosto muito de ajudar as pessoas, que nem você disse no começo. E eu percebi que, quando minha filha nasceu, meio que deu um bug na minha cabeça. Porque eu falei, poxa, eu sou um cara muito sonhador, de pensar no futuro, super positivo, sonhar em ter uma casa, uma mansão, ter uma Porsche 911, sabe? Ter uma estabilidade de vida, só que ver aquele balde de água fria na cabeça agora, paizão, você tem que trazer estabilidade para a família. Mudou o foco, você é um pai agora, bicho, você tem que ter. E aí eu fiquei naquele mix de, poxa, preciso de estabilidade, mas se eu tiver estabilidade, eu vou ter que sair de casa 7 horas da manhã, chego em casa às 7, vou estar longe da minha filha. Ou eu vou para o empreendedorismo, não tenho o fixo, mas eu tenho a possibilidade de estar presente na criação da minha filha. E escolhi o lado do empreendedorismo. Só que tudo na vida tem seus ônus e bônus. Sim, cada bônus de estar renúncia, próximo né? dela, mas também o ônus daquele medo de como vai ser o mês que vem para pagar as contas, pagar o cartão de crédito, pagar o financiamento do carro. Todo pai, toda mãe tem esse medo de como vai ser o mês seguinte. E aquela questão, ensinando meus clientes a ter estabilidade financeira, a ter controle financeiro, eu não estava tendo em casa, com cabeça a mil. E aí, aprendi com muito meus erros, entendeu? Cheguei a me endividar, quitei dívida, e aí o que eu percebi, poxa, eu preciso... E aí, pingando de trabalho em trabalho, trabalhando para os outros. Estava empreendendo, mas trabalhando para outras marcas. Até que no final do ano passado, decidi. Eu falei, eu preciso crescer a marca Gabriel Tied, a marca Paizão Investidor. E esse é meu foco. Esse ano e daqui para frente é construir o meu negócio para, de fato, trazer prosperidade para minha família. Entendeu? Trazer estabilidade através dos negócios e ter mais tempo com a família. E o Porsche 911 continua de pé. Continua de pé. O foco é comprar até o final do ano que vem. Porque a casona tu já tem, né? Já mora numa casona. Ah, sim, lá, mas né? tem outros negócios, né? Eu falo, até muito guru financeiro fica nessa ladainha, né? De, você não pode ter sua casa própria. É melhor você investir seu dinheiro no mercado de ações, no mercado fundos imobiliários. Você investir seu dinheiro e ter a sua renda, e através dos dividendos que você recebe, aí sim você vai lá e aluga um apartamento. Eu vejo muito guru que fala, eu moro num apartamento de 1,5 milhão, pagando aluguel de 6 mil, e com o rendimento do meu dinheiro investido eu consigo pagar aluguel. Mas vamos lá, Vinícius, você é pai. Você acha que um pai de família, uma mãe de família, todo mundo consegue investir o dinheiro, abdicar tanto tempo para viver de dividendos? Isso na teoria é bonito, na prática não funciona. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter sua casa própria, sim, desde que respeite o momento de cada um, que se planeje. Você pode comprar sua casa financiada, mas evite de comprar com 10%, 20% de entrada. Tenta acumular ali 30%, 40%. O máximo de entrada que você der, menores vão ser os juros e menores vão ser as parcelas. Só que eu vejo tanta gente que pega uma renda de 10 mil reais e tem uma parcela de 3, 4 mil reais por mês. Ou seja, essa família consegue viajar? Não. Essa pessoa consegue mudar de trabalho, um trabalho que muitas vezes não gosta, consegue mudar? Não consegue, porque tem conta fixa alta. Então, você pode ter sua casa desde que você se planeje. Você não precisa cair no efeito manada. Todos os seus amigos estão em apartamento financiado, estão com sua casa própria. Não é deles, é do banco ainda. Você pode esperar 2, 3, 4 anos a mais
e tentar comprar com uma entrada maior ou muitas vezes à vista. Basta você se planejar, entendeu? Então, assim, não caia na ladainha dos falsos gurus da internet que vendem, né, investimentos, que vendem empreendedorismo como a salvação da sua vida. Cara, e assim, eu posso até falar com bastante propriedade nesse assunto. Todos os imóveis que eu comprei, todos foram financiados. Todos. E, cara, eu fiz a conta de todos. O que eu paguei de juros, de parcela e depois o valor que eu vendi, cara, em nenhum eu perdi dinheiro, mesmo pagando juros para o banco. Então, assim, cara, eu acho que vale a pena, sim, fazer o financiamento. Claro, tem que ser muito consciente, muito consciente. Porque não adianta nada, você vai, dá uma entrada mínima ali, se espreme, fica com uma prestação alta, que muitas vezes nem cabe no teu bolso, e você acaba ali se enrolando, se endividando, daqui a pouco você está atrasando e pode correr o risco de perder o imóvel, né? Do banco fazer a retomada. Então, tem que ser realmente uma compra muito, muito consciente, cara. Eu lembro até de uma mentoria que eu fiz faz alguns anos atrás, que era um casal, eles tinham na faixa ali de 23, 24 anos, e estavam planejando casamento. E aquela pergunta, quem casa quer o quê? Quem casa quer casa, Quer né? casa. E aí eles, todos os amigos com emprego estável, com apartamento próprio, financiados, mas próprio, né? E aí eles, poxa, Gabriel, a gente quer comprar, né, o nosso apartamento e tudo mais, a gente está começando uma nova carreira profissional, e aí eu comecei a entender quais eram as perspectivas deles, né? Era um casal que gostava de viajar bastante, que já tinham morado em outras cidades. E aí o que a gente analisou? Poxa, no momento de vida deles, eles eram novos, eles nem casaram ainda. Então, o ideal não era nem já assumir uma dívida de ter uma parcela alta de um financiamento. Eles tinham até o de condições de dar a entrada de 20%. Mas imagina um casal que ganhava lá juntos 12 mil reais, assumiu uma parcela fixa de quase 4 mil reais. Você acha que eles iam conseguir continuar viajando como eles gostavam? Não. Provavelmente não. Ou seja, então eles iam, por conta do efeito manada, comprar um apartamento, porque os outros estavam comprando, eles estavam com inveja dos amigos estarem com apartamento, mas eles iam abdicar de algo que trazia uma grande felicidade para eles, que era viajar. E eu mostrei para eles que eles poderiam, por um período, morar de aluguel, no aluguel de R$ 2.500, ou seja, poupar R$ 1.500 por mês, mais do que eles já poupavam, e em 7 anos eles têm a possibilidade de comprar o apartamento que eles queriam à vista e continuar ainda viajando, ou seja, abdicariam, postergariam por alguns anos para comprar sua casa própria, para poder, de fato, conseguir viver o presente. Então, eu vejo muito isso. As pessoas acabam, por efeito manado, tendo um carro legal, financiado, uma casa, muitas prestações, e acaba abdicando de, por exemplo, né, viajar, estar mais presente com a família. Então, você pode ter equilíbrio. Equilíbrio na vida é tudo. Tem que ter. E, assim, eu acho que a escolha do local onde você vai morar, independente de você comprar à vista, financiado, morar de aluguel, eu acho que é a segunda escolha mais importante da sua vida. Primeiro é quem vai estar do teu lado, né? Tua esposa, teu marido, acho que é a mais importante. E a segunda, onde você vai morar. Por quê? Cara, ali, ainda mais pra gente que tem filhos, quem tem filhos, ali que você vai ter o ambiente para a criação dos teus filhos. Então, toda a parte de vizinhança, a parte da rua, do bairro, escola, se vai ter uma escola bacana perto ou não, se vai ter uma atividade para os teus filhos fazerem, sei lá, um futebol, um futevôlei, uma arte marcial. Então, se é perto do seu trabalho, se é longe, se a escola é muito longe ou muito perto, enfim. Eu acho que a escolha do seu lar, cara, é uma escolha uma decisão muito importante que tem que ser muito pensada. E se de repente você escolher um local que você acha ideal e, cara, não tem uma casa, um apartamento à venda, pô, beleza, não tem problema você morar de aluguel. Sim. Então, acho que o importante mesmo é você saber ali onde você vai morar e tudo que está ao redor para você criar melhor seus filhos, enfim, ter uma vida muito mais equilibrada. Imagina, pô, você escolheu um imóvel legal, ó, quero morar em tal lugar, beleza. Mas, pô, teu trabalho tá a 15 km. Pensa 15 km aqui em São Paulo, a demora com trânsito e tal. Pô, você já vai ficar estressado Sim. o dia inteiro. Ficar longe da família. Você vai ficar longe da família. Então, cara, é uma decisão que eu acho primordial. Inclusive, né, esse casal que eu atendi, é muito importante você analisar a profissão que você tem versus seus objetivos. Esse casal, o marido, ele era profissional de TI. Ou seja, ele trabalhava em uma multinacional e tinha a oportunidade de viajar para morar em outras cidades, inclusive fora do Brasil. E eu expliquei, imagina você compra um apartamento financiado,
Você deu lá uma entrada lá de 100, 150 mil reais, todo o dinheiro que você juntou, assumiu a parcela de 4 mil reais por mês, só que aí você tem a oportunidade de você mudar para outra cidade, para Brasília, Rio de Janeiro, para o Nordeste, ou muitas vezes ir para os Estados Unidos. Aí você olha, putz, tem um apartamento financiado, vou ter que sair dele, botar ele para alugar, para poder conseguir pagar a parcela do financiamento, muitas vezes não consegue. Não era muito melhor, às vezes, até você se estabilizar profissionalmente, que seja no seu trabalho CLT, funcionário público, ou no seu negócio, na sua empresa, e aí depois você assumir uma dívida de longo prazo? Graças a Deus, eles me ouviram, né, a opinião de especialista e decidiram guardar o dinheiro, né, entenderam que eles poderiam, né, morar de aluguel, que era o imóvel deles por um tempo, para poder comprar casa quando estivessem mais estáveis profissionalmente. E você vê, e não tem uma receita de bolo que funciona para todo mundo, né? Você tem que realmente ver o perfil de cada um, é o perfil de cada um. Você tem que parar, estudar, pensar da melhor forma para atender essas pessoas da melhor forma, né? Pô, bem bacana, cara. Sim, com certeza. E fala um pouquinho, né, do você comentou, né, que você é superintendente da Caixa, né? Você conhece bastante sobre o mercado imobiliário, né? Você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Como que está o mercado imobiliário? Quais são as perspectivas agora de queda da taxa de juros da taxa Selic? Se está o momento ideal já de comprar sua casa própria ou se espera um pouquinho? Ah, bacana, cara. A Caixa é, assim, disparado o maior share do mercado de financiamento imobiliário há anos, né? Há anos que domina esse mercado. E, cara, historicamente é um mercado muito bom, muito bom. Agora a tendência com essa queda aí de taxa Selic é cair as taxas de juros também dos financiamentos, né? Sempre acontece, sobe a Selic, sobe um pouquinho a taxa. Cai a Selic, cai um pouquinho ali a taxa dos financiamentos. E agora com o governo Lula, está tendo muito investimento nessa parte de construção civil. Então, eu acho que é um mercado que está aquecido e vai ficar ainda mais aquecido. Eu acho que, cara, vale muito a pena. E até pensando em valorização de imóvel também, né? Se a gente pegar historicamente a valorização dos imóveis, cara, vem subindo bastante. Tanto que as faixas de Minha Casa Minha Vida, né? Essas faixas subsidiadas, o valor do imóvel tem aumentado e essas faixas de financiamento têm aumentado junto, né? Então, se a gente pegar historicamente lá, o Minha Casa Minha Vida começou, se eu não me engano, há mais de 10 anos atrás. O valor de imóvel que você comprava com Minha Casa Minha Vida, dependendo da cidade, né? Que ele era setorizado, né? De acordo com a cidade, com a região, era um valor. Mas chegou ali no começo por volta de 100 mil reais. Agora, com essas novas mudanças, já praticamente triplicou aí esse valor de imóvel, né? Que você pode comprar. Por quê? Porque o imóvel vem valorizando bastante aí com os anos. Muito bom. Bom, para os ouvintes, a gente vai dar uma pausa aqui, vai chamar a vinheta e em breve a gente volta com o primeiro episódio do Papo de Paz. Fala pessoal, voltamos aí ao nosso primeiro episódio. Eu e meu brother aqui, Gabriel, Papo de Paz. E pra gente continuar aí esse nosso primeiro episódio, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Me fala mais um pouco aí, o que você faz hoje, né? Você deu uma pincelada ali por cima e tal, mas o que você faz hoje? Cara, eu sou mentor financeiro de paz, eu trabalho já nesse mercado financeiro já há 10 anos e nesse período eu fiz mais de 2.000 mentorias financeiras pessoa física. Então, eu ajudei muitas pessoas a comprarem casa, comprarem carro, planejarem aposentadoria, quitarem dívidas, se organizarem melhor financeiramente. E aí, desde o ano passado, eu decidi focar nessa parte de falar sobre mentoria financeira para pais, porque eu sou pai, né, pai de uma menina chamada Rebeca, vai fazer 5 anos, e eu sei as principais dores que os pais têm, né, de, poxa, não saber como que vai ser o futuro financeiro da família, aquele medo de se endividar, medo de não ter dinheiro para poder trazer, né, prosperidade para a família. Então, decidi focar nisso nas redes sociais, de poder ajudar os pais e mães a lidarem melhor com suas finanças, a aprenderem a investir, a cuidarem melhor do dinheiro, a planejarem os objetivos da família e também, né, terem mais tempo com a sua família e com os seus filhos. Não adianta nada a gente trabalhar para ganhar dinheiro se a gente não dá atenção para os nossos filhos. Legal. Agora aquela perguntinha que vale ouro aí. Para quem é pai de primeira viagem, que dica que você dá, assim? Uma dica que você acha que é fundamental? Excelente. Para você, né, que é pai e é mãe, ou que você descobre que vai ser pai, que você vai ser mãe,
A primeira coisa que vem na sua cabeça, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso comprar minha casa própria. E aí a primeira coisa que vem, poxa, eu preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais dinheiro. Mas posso te contar um segredo? De nada adianta você trabalhar mais e ganhar dinheiro se você não cuida do seu dinheiro e você vai abdicar tempo de qualidade ao lado dos seus filhos. Não adianta nada você querer fazer o enxoval em Miami, comprar os melhores presentes, porque na verdade o que seus filhos querem é a sua atenção, é o tempo de qualidade de você pai e de você mãe. Eles não estão nem aí se o seu carro é o melhor de todos, eles não estão nem aí se você tem uma casa maravilhosa, o que eles querem é a atenção dos pais, a atenção sua de pai e mãe. Então não adianta nada você colocar o seu filho ou sua filha na melhor creche, na melhor escola, se você sempre é o último a buscar eles, porque você teve que ficar trabalhando, fazendo hora extra. Então pensa nisso. Então às vezes em vez de você dar o melhor presente do mundo, às vezes seu filho gostaria muito mais que você jogasse ele para cima, brincasse com ele. Isso sim é o melhor presente e isso é de graça. Não adianta nada você ter sucesso no seu trabalho e ter fracasso em casa. Então é muito importante você se organizar financeiramente. Muitas vezes, se você saber controlar o seu dinheiro, saber investir com qualidade, com certeza você não precisa fazer tanta hora extra e você consegue dedicar mais tempo com a sua família. Essa é a mensagem que eu tenho. Pô, legal, show de bola. E bacana que você comentou do ser o último a buscar seu filho na escola. E às vezes parece uma coisa boba, né? Mas eles sentem, cara. Eles sentem. Eu já tive um feedback do meu filho, uma vez que eu atrasei para buscá-lo e tal. Acabei pegando um pouquinho de trânsito. Tinha ido numa reunião um pouco mais longe. E ele falou, pô, pai, agora você esqueceu de mim. Tipo, como se eu realmente tivesse esquecido dele lá, porque ele foi o último a sair da escola. Enfim, pô, bem bacana essa tua frase aí, me identifiquei bastante. Sim. E até, voltando até o tema que você falou bastante, né, Vinícius, da questão de você agora estar dedicando e falar para os concursados, né, que estão perdidos, né, com as suas profissões. Eu achei muito interessante porque eu vejo muito aquele mentor na internet que fala muito o professor para ensinar as pessoas a entrar no concurso. E eu vejo que você está ao contrário, você está querendo ajudar a pessoa que está no concurso e está perdido. Pô, achei sensacional. Eu tenho até uma pergunta, né? O que você daria de dica para aquele concursado que está insatisfeito e que quer ganhar mais dinheiro? O que ele pode fazer? Cara, então vamos lá. Ó. Você que é concursado, anota aí, salva aí, porque essa dica vale ouro, acho que é bem importante. Bom, o primeiro passo é o que eu fiz que para mim deu super certo, eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Você precisa se preparar sempre para um nível acima do cargo que você está almejando. Então, exemplo, você está almejando ser um gerente. Qual que é o cargo acima desse cargo de gerente? Acima desse cargo de gerente é um gerente de rede ou algum outro cargo que tem acima aí na sua empresa pública. Você se prepara para esse cargo acima. Então, toda a parte de capacitação, de estudo que você puder, parte de dress code, tudo que você puder, você faz para um cargo acima. Porque você se preparando para esse cargo acima, com certeza, quando você for fazer um processo seletivo para esse cargo que você está almejando, você vai estar anos-luz na frente de quem está se preparando para esse cargo. Para mim, cara, sempre deu super certo e eu tenho certeza que vai dar para todo mundo. Excelente. Acho que é super válido. Isso também, acho que não só para o concursado, mas para qualquer área da nossa vida. Eu lembro de uma frase, né, super interessante, até não lembro quem contou, mas que a frase era o seguinte, né? Se você quer algo para sua vida, se você deseja se tornar um líder, se você deseja se tornar milionário, não espere chegar nessa situação para você já agir como um líder, como um milionário. Então, assim, já começa, poxa, que você quer assumir um cargo de liderança na empresa, já vai assumindo os papéis de líder. Por quê? Perfeito. As pessoas que estão acima vão identificar que você tem esse perfil. Entendeu? Eu vejo que muitas pessoas acabam, por exemplo, achando que eles vão se tornar líderes nas empresas que trabalham só pelo tempo de casa. E não é isso. É a atitude que conta. É verdade. Quantas vezes você já viu em negócio onde fala, poxa, por que ele foi promovido antes do que mim, sendo que eu estou há mais tempo que ele na empresa? Porque aquela pessoa ela teve atitude de liderança, de ajudar em prol do negócio. Então, eu vejo que tem muita gente que acaba ficando acomodada, trabalhando muito por conta do salário, de estar ali, e não tem muitas vezes aquele mindset como dono do negócio. Independente de você ser dono ou não, você tem que tentar ajudar a empresa a crescer, né? Mostrar os principais pontos que tem que ser arrumado. Até
acho que é importante entender. É possível, Vinícius, você exercer a liderança mesmo sendo um funcionário público? Cara, é possível e eu falo que é uma arte. Muitas coisas profissionais a gente pode traçar um paralelo entre a carreira privada e a carreira pública, porque são muito parecidas. Mas a parte de liderança na empresa pública ela é muito mais difícil, muito mais complexa. Por quê? Um líder numa empresa privada, ele tem autonomia. Então, ele pode contratar pessoas, ele pode demitir pessoas, ele pode sugerir capacitação, ele tem uma série de mecanismos para ele poder liderar a equipe de uma empresa privada. Na empresa pública, você está atuando com várias pessoas concursadas, que têm estabilidade, certo? Então, assim, você não pode mandar as pessoas embora, você não pode contratar novas pessoas para o teu time, você tem que trabalhar com as peças que você tem e extrair o melhor de cada um que está ali contigo. Então, eu falo, cara, hoje para você fazer liderança numa empresa pública, você tem que ser fera, cara. Você tem que ser fera, porque você tem que conhecer cada membro ali do teu time, saber o que motiva cada um para você conseguir extrair o melhor de cada um. Cara, é difícil, mas é gratificante. Pela complexidade, quando você consegue, é gratificante pra caramba. E que dica você daria para aquele que seja concursado, aquele, né, funcionário de uma empresa, que ele é líder hoje, ele assume um cargo de liderança, mas ele não se sente preparado para ser líder? Cara, eu vou te falar, a maioria das funções que eu assumi ao longo da minha carreira, eu me joguei e, assim, eu não me sentia pronto para aquela função. Mas acho que quando você não se sente, é porque muitas vezes você é muito crítico, você acha que você não tá, mas muitas vezes você tá. E muita coisa também você aprende ali na vivência, na raça do dia a dia. Eu acho que se a pessoa ela tá se sentindo assim, claro, ela tem que procurar ali alguns mecanismos, mas o principal é conhecer cada integrante do teu time. Porque, pô, você conseguindo entender como funciona a cabecinha de cada um ali, você saber o que motiva cada um deles, vai ser muito mais fácil e com certeza você vai conseguir liderar o time e atingir todos os resultados que vocês estão almejando juntos como time. Sim. E para aquele funcionário que não consegue respeitar a hierarquia do líder? Isso é complicado, hein? Eu vejo isso em muitas empresas. Cara, esse tema é bem complicado, acontece muito, tanto na área privada como na área pública. Aí tem os dois lados, né? Esse cara que não respeita o líder, muitas vezes ele não está enxergando um líder, ele pode estar enxergando um chefe, aí o líder tem que trabalhar isso para mudar a visão desse cara, e esse cara que está ali sendo liderado ou chefiado, né? Na visão dele, cara, ele tem que trocar ideia com o chefe ali, com o líder, pedir feedback, dar feedback, né? Porque a gente tem tanto feedback de cima para baixo como de baixo para cima, feedback lateral, para tentarem chegar em um consenso e o trabalho fluir da melhor forma possível, né? Às vezes a gente tem os caras roda presa e tal, mas, cara, com muita conversa, muito diálogo, um conhecendo o outro, sabendo como conversar, como se comunicar, eu acho que flui bem e dá para os dois chegarem num consenso e atingir os objetivos também. Sim. Mas não é fácil, não. Cara, sabe o que eu percebo? Até porque eu tenho negócios, né? Eu tenho startup também. E eu percebo, né? Esse é um tema bem polêmico, mas eu acho que vai gerar bastante comentário até. Essa geração hoje de profissionais, na faixa ali de 20 e poucos anos, até alguns de 30, é uma geração muito Nutella, cara. Que não aceita feedback, não aceita crítica, que não respeita a hierarquia. E sabe que isso acontece? Porque, infelizmente, hoje a gente vive uma geração onde as pessoas elas não têm paciência, não respeitam o tempo delas. Sabe o principal exemplo disso? Eu acho que minha geração, hoje eu tenho 34 anos, é a última geração de transição, né, para as grandes tecnologias, né, pela facilidade. Por exemplo, eu sou da transição de brincar na rua para o videogame. Hoje essa geração nova é só videogame. Eu percebo até em casa a minha filha. Ela no celular, ela tem 4 anos e meio. Ela no celular, ela não tem paciência. Ah, papai, não quero esse vídeo. Muda. Ah, papai, não quero esse vídeo. Fica mudando. Ali é a geração TikTok e do Reels. Fica mudando, não tem paciência. Lembra da nossa época, dos desenhos animados, de um filme? A gente ficava ansioso pro lançamento daquele filme na sessão da tarde, na TV Globo. Muitas vezes também
a gente estava no nosso dia a dia ali, pô, aqui eu tô fazendo nada à tarde. Vamos ver o que tá passando de filme? Muitas vezes a gente via um filme que a gente nunca veria se a gente tivesse que escolher. Só que hoje a geração, não quero, não tenho paciência, muda. E não é só isso na parte dos hobbies, mas também na vida profissional. O chefe me deu uma bronca, eu tô bravo, quero trocar de trabalho. O meu marido, minha namorada, o meu esposo não tem paciência comigo, eu vou divorciar e vou separar. Falta paciência nas pessoas e falta empatia. Você acredita nisso também? Cara, eu acredito, muito fruto de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Fala-se muito da transição, né? Que era o mundo VUCA da nossa época e agora o mundo BUNNY, né? Que é um mundo muito ansioso, muito frágil e muito ansioso. E realmente, essa geração, lógico, tem vários pontos positivos, vários negativos. Tenho certeza que os nossos pais falavam coisas parecidas da nossa geração, mas é uma geração que está adoecendo muito por conta de ansiedade, por conta de comparação com os outros, muita comparação todo mundo posta no Instagram as coisas boas e muitas vezes as pessoas ficam olhando aquilo e querem viver aquela realidade e não conseguem, ficam frustradas com aquilo e gera ansiedade e isso gera um looping que as pessoas acabam adoecendo. É um tema bem complexo. Eu acho que daria para fazer um podcast inteiro. Sim, só falando desse assunto. Até procurar uma frase aqui que eu gostei bastante, que eu acho que é até importante, eu acho que alguém ou os ouvintes já devem ter visto essa frase, que é: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. A gente vive muito essa geração. Através da tecnologia, a gente criou hoje uma geração fraca. E eu percebo que a gente está começando a entrar em tempos difíceis daqui para frente. Então, assim, infelizmente, vai ser algo ruim para os nossos filhos. Por isso que eu acho que a grande responsabilidade de nós, como pais e mães, é criar nossos filhos para um momento que pode ser difícil daqui para frente. Sim. Até se você está vendo esse vídeo, você acredita que a gente vai entrar em tempos difíceis, sem ser esse negócio de pensamento negativo. Eu sou um cara muito positivo, mas eu acho que o mundo daqui para frente vai ser muito difícil. Com tanta separação entre direita e esquerda, tanta polarização desde política, times, tudo, as pessoas, o mundo está ficando muito cruel. E eu estou preparando minha filha para ela se adaptar a isso. Para não ser mais uma pessoa mimada nesse mundo. Então, acho que isso é muito importante. A grande responsabilidade de nós, pais, que a gente tem com nossos filhos, de preparar eles para tempos difíceis. Por isso que eu falo que a educação é uma arte, né? E não é uma arte exata, funciona de formas diferentes para as pessoas diferentes. E é exatamente isso. A gente, de acordo com a nossa realidade, a realidade da nossa família, dos nossos filhos, a gente tem que fazer uma criação não blindando eles das coisas ruins, mas realmente preparando para o mundo. Então, assim, algumas coisas que eu faço em casa, aí depois eu quero até que você comente algumas coisas que você faz lá com a tua filha, mas assim, meus filhos praticam esporte, faço questão, os dois fazem esporte. O meu filho mais novo luta judô e assim, e não é só ir lá e treinar, é treinar para competir, porque eu acho que isso fortalece muito a cabeça dele, sabe? A minha filha tá empolgadíssima com o futevôlei, tá tendo futevôlei, vai competir semana que vem também. Que legal. Então, assim, você criar um ambiente na tua casa, um ambiente seguro, onde haja muito diálogo, onde você dê espaço para os teus filhos falarem o que pensam, mas, assim, você precisa dar os caminhos também. Muita coisa que os nossos pais falavam lá atrás, que a gente queria bater de frente, não concordava, hoje a gente fala, cara, como eu errei lá atrás com os meus pais. Tudo que eles falavam, eles tinham razão. Sim. E eu tento fazer isso com meus filhos. E muitas vezes eles não querem escutar o que a gente tem para falar da mesma forma que a gente não escutava. Mas a gente precisa criar esse ambiente seguro em casa, precisa estimular muito eles a praticarem esporte. E aí eu não estou nem falando de estética, não. Estou falando de saúde mesmo, de mentalidade vencedora, de competição. Né? Exatamente, porque, cara, uma cabeça forte, uma mente forte... Cara, o corpo pode apanhar, pode acontecer o que for. O corpo tá aí para aguentar porrada. Sim. Se você tiver a cabeça forte, cara, você aguenta a porrada que for, você vai em frente. Sim. E nada te abala. Cara, isso eu acho que é muito importante, porque a gente percebe
até como dessa geração ter uma mente fraca, um mindset fraco, até a gente percebe na criação da própria escola. Como que era na nossa infância, por exemplo, quando tinha interclasses, competição na escola, pô, tinha... Meu, era um vencedor, tinha o segundo, terceiro lugar. Você ficava puto da vida quando você ficava em segundo e Era terceiro. guerra, né? Era guerra, pô, porra, Interclasse por era que aquele guerra. merda lá ganhou de mim? Só que hoje não. Todo mundo é vencedor, todo mundo recebe a medalha de primeiro lugar. Cara, é bizarro o mundo que a gente vive hoje. E na realidade não funciona assim. Porque a gente está criando uma geração fraca que na cabeça dela, ela é vencedora e muitas vezes não mereceu aquilo. É o vencedor por falta de merecimento. E isso é muito ruim até profissionalmente. Eu vejo isso porque até na startup a gente contratou ali caras de 18, 20 anos, tudo bem que não vou generalizar, mas eram caras que não aceitavam feedback, que, poxa, não, eu faço faculdade disso, então eu tenho conhecimento, como assim eu vou receber uma bronca ou um não? Cara, cai na realidade, você não vai ganhar mais, eu mereço ganhar mais, como você merece ganhar mais se você não está entregando resultado? Então, isso é o quê? Uma realidade de uma geração fraca que não está preparada. Não tem essa de 3, 4 vencedores. É um vencedor. E você tem que se acostumar com a derrota e você saber o que eu preciso fazer com essa derrota que eu tive na vida, que seja no esporte ou num negócio, que seja amorosamente, né? E o que eu preciso fazer para sair daquela situação e vencer na próxima vez. Cara, eu concordo, assim. Eu não sou a favor desse tipo de competição que todo mundo sai ganhando, né? A vida não é assim. A vida não é assim. E até é interessante a gente ter entrado nesse assunto. Meu filho, ele compete judô já desde o começo do ano passado. E ano passado, ele treinou muito, muito, continua treinando pra caramba. E ele estava em uma categoria, ele estava no sub-9. Ele tinha de 7 para 8 anos, estava no sub-9, era o último ano da categoria dele. Então, ele lutava com os meninos um ano mais novo. E ele foi super bem, cara, super bem. Todos os campeonatos que ele disputou pela federação, ele foi campeão em todos, todos. Só que ele já vai se inflando, ele vai criando uma autoestima Sim. muito grande e achando que é invencível, né? Esse ano ele mudou de categoria. Ele foi pro sub-11. Ele tá lutando com a molecada mais velha. Cara, o primeiro campeonato que ele lutou, que ele perdeu, cara, foi um desespero, assim, absurdo. Caiu o mundo, né? Caiu o mundo, porque, pô, ele deixou de ser o cara homenageado na academia, que ganhou todos os títulos que disputou, e já começou o ano perdendo. Aí, pô, tô trabalhando isso com ele. Cara, você mudou de categoria, esse ano vai ser um ano mais duro, mais difícil, vai ter luta que você vai ganhar, vai ter luta que você vai perder. Faz parte, faz parte. Ano que vem, você já vai estar no segundo ano da categoria, você vai pegar uma molecada mais nova, teoricamente você vai ir melhor, da mesma forma que você foi ano passado. Ele começou a entender isso, tanto que esse ano ele já ganhou 2 medalhas de prata, ganhou uma medalha de bronze. Ele não pegou ouro ainda, mas tá indo bem, continua treinando e não desanimou. Porque ele podia ter desanimado. Pô, perdi e tal, né? Podia desanimar, mas não. O moleque tá lá. Forte, firme e forte, firme e forte. Isso é muito bom. Então, até uma mensagem para quem é pai e é mãe, a nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos é, de fato, de explicar para eles que não vai ser sempre na vida que ele vai vencer. Que ele vai ter cada momento que ele tem que respeitar isso, os processos da vida. Deus escreve certo por linhas tortas. Não vai ser um momento que ele vai ganhar uma competição, que ele vai perder. Quando você cria, né, e você prepara o seu filho emocionalmente para esses pequenos atos da vida, isso vai ajudar muito nas decisões futuras dele. Então, quando ele tiver qualquer tipo de dificuldade no trabalho ou dificuldade na vida amorosa, ele vai entender que aquilo faz parte do processo e de que ele vai estar, né, se ele se esforçar, se empenhar, ele vai estar no caminho certo para ele atingir o sucesso profissionalmente ou de forma amorosa em qualquer aspecto da vida dele. Eu tento passar isso muito para minha filha. Quando ela recebe um não, quando ela acaba, né, perdendo alguma coisa, eu falo, filha, você não vai sempre ganhar. Você é a melhor filha do mundo, você é super inteligente, você é uma excelente pessoa, mas você vai às vezes perder. E tudo bem, não tem problema. Saiba que você vai ter que perder para você ganhar depois. Isso é muito importante nós ensinarmos isso para os filhos desde cedo. Tem até uma mensagem do Bernardinho que acho que casa bem para esse momento, que ele fala: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, assim, acho que preparação é tudo. Por mais que, de repente, você não consiga vencer, ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata,
Mas se você saiu com aquela sensação de que realmente, cara, você se preparou, você deu o máximo, você fez tudo que foi combinado, tudo que foi planejado, porra, tá ótimo, entendeu? Sim. Agora não, pô, todo mundo ganha. Isso eu já não acho legal. Sim, e até na nossa vida financeira também mesma coisa. Infelizmente, o brasileiro, ele é muito imediatista. Ele fala, poxa, eu quero comprar uma casa. Como que o brasileiro quer comprar casa? Em quanto tempo ele quer comprar? Daqui um ano, esse ano, ou daqui 5 anos? Ele quer comprar agora. Ele vai no apartamento, lá na planta, e fala, nossa, que maravilhoso, eu mereço. Então, as pessoas falam, eu mereço, eu trabalho muito, eu posso, eu consigo comprar. Ah, eu ganho 5 mil, a parcela de 2 mil, eu me viro para pagar. Poxa, tem que respeitar o seu momento. Você pode comprar sua casa? Pode, daqui a alguns anos. Entenda o processo. Então, o imediatismo é muito ruim. Quer comprar um carro? Vai lá na concessionária, já escolhe. Ah, não tem entrada? Parcela em 60 vezes e foda-se. O que adianta? Poxa, eu me viro para pagar uma parcela de R$ 1.500, 2.000. Por que você também não consegue se virar para você pegar e poupar esse dinheiro? Ah, é difícil, sempre tem imprevisto. Mas, cara, quantas vezes na nossa vida a gente adaptou aquela conta, aquele boleto que tinha que pagar, aquela fatura do cartão, a gente se adaptou, teve que, às vezes, deixar de sair para jantar, porque tinha que pagar uma conta. Por que a gente muitas vezes não faz isso para o nosso planejamento de guardar dinheiro? Eu sempre falo, se está com dificuldade de guardar dinheiro, senta com a sua esposa, com o seu marido, anota todos os gastos no papel, vê o que está entrando de dinheiro que está saindo. Vê o que você tem de gasto desnecessário. Você vai conseguir poupar alguma coisa. E coloca o objetivo de poupar pelo menos 10, 15, 20% do que você ganha quando você recebe o seu salário. Se você faz isso, eu duvido a pessoa não conseguir guardar a partir do mês que vem. Sobra dinheiro. Então coloca lá, por exemplo, se eu ganho 5 mil e preciso poupar 1.000, coloca aqueles R$ 1.000 como se fosse um boleto, uma conta fixa que você tem que pagar, esse boleto é o futuro da sua família. Cara, tem que fazer isso. Senão, se a gente não guardar dinheiro para o futuro da nossa família, desculpa, a gente tem uma grande irresponsabilidade com os nossos filhos. É um mundo ansioso, né? Por isso que eu até posso fazer um gancho com o concursado. Por que fazer um gancho com o concursado? Hoje, a maioria das empresas públicas possui uma previdência privada fechada, né? A maioria é CLT, muitas são CLT, mas você tem a previdência privada fechada. Então, a cada R$ 1 que você guarda, já descontando direto em folha, a empresa vai lá e dá mais R$ 1. Então, imagina, você tem uma aplicação com 100% de rendimento, mais até, porque cada R$ 1 que você põe, a Sim. empresa põe. E já desconta direto do teu salário. Então, imagina, você vai receber, você recebe o líquido já descontando essa previdência que você está guardando. Guarda R$ 500 e ganha mais 500, ou seja, você está poupando R$ 1.000. Exatamente. Então, você guarda lá, você escolhe um percentual do seu salário que você guarda, a empresa vai lá, entra com o mesmo valor, tem umas limitações, e além disso, você tem o rendimento ainda, porque a empresa, a previdência fechada, ela faz uma gestão para você ter uma rentabilidade, né? Tem até uma rentabilidade mínima que a empresa tem que atingir e tal. Mas imagina você ser concursado e ter mais esse benefício, né? Eu falo que ser concursado vai muito além da estabilidade do emprego, porque você tem a possibilidade de ter uma previdência fechada com mais de 100% de rendimento, né? 1 para 1. Você tem uma facilidade de crédito absurda, e isso pode ser até perigoso. Por exemplo, você quer financiar um carro, um imóvel, você quer pegar um empréstimo para empreender, cara, só o fato de você levar o teu olerite ali no banco, sendo concursado, você tem muita facilidade, né? Porque o banco sabe que aquela tua renda é pro resto da vida. Dificilmente alguém vai ser exonerado ou vai pedir exoneração. Então, você tem essa facilidade de crédito até para empreender ou para realizar um sonho. Enfim, cara, vai muito além só do emprego. Então, a estabilidade financeira, estabilidade para a família, facilidade de crédito, uma previdência fechada de 1 para 1. Está planejando o futuro. Está planejando o futuro, possibilidade de crescimento dentro da empresa. Então, assim, cara, hoje eu quero até desmistificar isso que vem falando, que você tem que realmente empreender para ter liberdade. Muito pelo contrário, cara. Se você for funcionário público, você vai ter liberdade e vai ter uma série de benefícios aí que não te contam. Sim, com certeza. E assim, para aquele concursado, poxa, eu não ganho tão bem. Eu acho que um grande problema que eu acho que a maioria dos concursados, até meus clientes reclamavam, é a falta de atualização monetária em relação ao salário. Então, assim, o salário não acompanha a correção monetária da inflação. Então, eu vou supor, um funcionário público ganhava R$ 20.000 e, sei lá, pagava na escola R$ 1.000, hoje ele está ganhando 22 mil e pagando R$ 2.000, R$ 3.000 na escola. Então, a correção não acaba acompanhando o salário.
Então, assim, que dica você daria para aquele concursado que ele não considera que ele está ganhando bem, que ele está insatisfeito com o salário dele, mas também ele está acomodado e não quer estudar para um novo concurso? O que ele pode fazer? Porque eu sei que a maioria dos concursados não pode ter empresa CNPJ no nome, né, para poder empreender. Então, que dica você daria para esse concursado? Então, vamos lá. Vamos pensar nesse estereótipo, então, do cara que ele está numa empresa pública, em algum setor público, que ele não tem mais capacidade de crescimento, é isso? Que, de repente, é um cargo específico que não dê a opção dele ascender profissionalmente. Né? Tem alguns cargos técnicos que realmente você não consegue um cargo de gestão, um cargo de liderança. Mas está no teto de um salário, sei lá. Ou está no teto, beleza. Então, vamos pensar também que é um cara que não quer fazer um outro concurso, porque ele já está lá, a renda não está tão alta, mas já está estável. Cara, empreender é um caminho. Por que eu falo que empreender é um caminho? O funcionário público não é que ele não pode abrir empresa ou ter uma segunda remuneração fora do setor público, fora de onde ele está. Na verdade, tem alguns pré-requisitos que ele precisa ter, ou ele não pode atuar em alguns segmentos. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu, como funcionário público de um banco, eu não posso fazer o que você faz. Você faz a consultoria financeira para pais, certo? Uhum. Eu não posso fazer consultoria financeira, porque eu trabalho em um banco, eu trabalho com liberação de crédito, então eu já não posso fazer isso. Sim. Entendeu? Outra coisa que eu não posso fazer, um exemplo, é ter uma construtora. Como a Caixa é líder na construção civil, eu não posso ser uma construtora, entendeu? Porque tem correlação. Então, eu tenho que procurar alguma atividade que eu me identifique para poder atuar fora de onde eu já estou. Então, o conselho que eu dou é esse. Se você, de repente, está no teto do funcionalismo público, de onde você está, não pense em prestar outros concursos, você pode muito bem aproveitar a facilidade que você tem para conseguir crédito e empreender em algo que você se identifique, né, que faça sentido para você e que não fira nenhum normativo interno do setor público que você esteja, entendeu? Então, cara, tem bastante opção para empreender. Bastante, viu? De verdade. Legal, muito boa essa dica. E assim, tem uma notícia não tão legal, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo do podcast. Bom, eu gostei muito desse primeiro episódio, foi legal pra caramba, acho muito melhor do que a gente estava imaginando. E antes até da gente poder se despedir, quero fazer um convite, né, para quem está ouvindo a gente, né, pô, obrigado por ter prestado atenção nesse podcast. Espero que você tenha gostado, então já deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu comentário, por exemplo, o que você mais gostou do que a gente comentou e também do que você quer ver nos próximos episódios. A gente vai fazer um convite muito especial para vários empresários, personalidades, né, para falar muito sobre essa parte de negócios e família e dinheiro. Então, se você está ouvindo aqui, quer fazer parte desse podcast também, de ser um dos nossos convidados, pode procurar a gente aqui pode mandar mensagem no inbox do Instagram, procurar a gente aí no WhatsApp, que a gente está disposto a dar oportunidade para todo mundo para falar sobre esse mundo de negócios e família, que eu acho que é algo que é negligenciado para a maioria dos podcasts e episódios por aí. E gostaria de fazer uma oportunidade do Vinícius ali, falar um pouquinho, né, do que ele pensa daqui para frente em relação ao trabalho dele, o que ele está fazendo nas redes sociais. Então, sua oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas. Beleza. Legal, pessoal. Obrigado aí por terem acompanhado esse nosso primeiro episódio. Gratidão aí de coração. E, pô, quem curtiu, como o Gabriel falou, comenta, curte, compartilha. Me segue lá nas redes sociais, @Vinitel, tudo junto, sem H, Vinitel, de Vinícius Teodoro. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a carreira pública, né, sobre concursos, o que fazer para ascender profissionalmente, eu vou começar a postar bastante coisa sobre isso, tá? Desde mindset, até postura que você deve ter, dress code, capacitação, tudo voltado a quem já é concursado e quer crescer aí profissionalmente. Beleza? Obrigado, pessoal. Acompanha lá. Bom, agora é minha vez, né? Obrigado para todos que assistiram esse episódio. Sou Gabriel Tched, mais conhecido como Paizão Investidor. Meu Instagram é @paizãoinvestidor. Eu falo muito de mentoria financeira para pais. Eu sou um dos únicos mentores financeiros de pais do Brasil. Inclusive, tem um curso super interessante que é um dos únicos cursos de finanças para pais hoje do Brasil,
para ensinar os pais a cuidarem melhor do dinheiro da família, aprenderem a investir, planejar seus objetivos, saber como que você pode viajar de graça todos os anos, como que você pode planejar comprar a sua casa economizando ali 30%, 40% em juros, como comprar um carro novo e aprender a investir e sair da maldita poupança. Então, se você tem essa vontade de trazer prosperidade para sua família, me siga nas redes sociais, só você poder mandar qualquer dúvida lá. Tem acesso, né, todos os meus seguidores têm acesso ao desconto ao meu curso, ao legado, para você deixar um legado para sua família. E se inscreva também no nosso Instagram, papodepaz.podcast, né? Eu vou também compartilhar bastante cortes, bastante conteúdo lá. Vai ter bastante coisa interessante daqui para frente. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, né, que em breve vou lançar ali Papo de Paz. E também tem o meu canal do YouTube, @paizãoinvestidor, para você acompanhar muitos conteúdos de finanças para paz. Agradeço ali a presença de todos, agradeço você, Vini. Valeu, cara. Show de bola. Junto. Obrigado, tamo junto. Obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio de Papo de Paz. Papo de Paz. Valeu.